Oi pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui para mais um capítulo do RJ Flix e o tema de hoje é legitimidade para pedir a recuperação judicial, falência ou recuperação extrajudicial. Isso é um tema que traz bastante controvérsia, inclusive saiu uma decisão há pouco tempo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul indeferindo uma recuperação, o processamento, de uma recuperação, porque foi um pedido feito por uma associação e era um caso grande que foi dada bastante publicidade, saiu bastante na mídia, era o caso da Metodista. E então, o que acontece com relação à legitimidade? O artigo 1º da Lei 11.101, ele prevê que os institutos desta lei, ou seja, a falência, a recuperação judicial ou a recuperação extrajudicial, eles estão à disposição dos empresários ou sociedades empresárias. O que significa que a empresa ou o empresário individual tem que estar devidamente registrado para poder usar os meios da Lei 11.101. No artigo 2º, vem algumas exclusões, que são exclusões que já são empresas que tem um outro regime de insolvência. Então, exclusão de bancos, instituições financeiras no geral, cooperativas de crédito, seguros de saúde, plano de saúde, empresas públicas. Então, essas são as exclusões do artigo 2º. E aí, o que tem se feito bastante, né? As associações sem fins lucrativos, que são constituídas nos termos do artigo, acho que 55 do Código Civil, elas têm entrado, então, com pedidos de recuperação judicial, ou, nesse caso da Metodista, foi um pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspender as ações, né? O que elas sustentam, então, para poder, mesmo sendo associação, entrar com o pedido? Elas dizem que, apesar de não constituídas na forma de uma empresa, como uma sociedade empresária, elas são agentes econômicos, elas fazem parte da economia e elas, enfim, geram um retorno, elas prestam serviços, tem um giro de valores. Então, assim, a única diferença entre elas e uma empresa seria que eventual lucro não é dividido entre os sócios, que na verdade nem são sócios, são associados. E alguns casos isso foi aceito, a gente teve o caso da Cândido Mendes no Rio de Janeiro, teve um hospital na Bahia também que aceitaram, o Figueirense, o clube de futebol também, que também é uma associação, enfim. Mas, na minha opinião, essa aceitação está errada. As associações, fundações e afins não podem se valer da recuperação judicial, extrajudicial ou da falência. Elas têm um mecanismo próprio, que é a insolvência civil. E o fato delas não estarem, expressamente listadas nas exclusões do artigo 2º, então, não faz com que elas se tornem legitimadas, porque o artigo 1º fala que aquela lei, a Lei 11.101, se aplica apenas a empresas e sociedades empresárias. As exclusões do artigo 2º, elas fazem sentido por quê? Porque estamos falando de empresas e sociedades empresárias, e não de associações. São coisas diferentes. Então, dentro do universo de empresas e sociedades empresárias, existem aquelas, empresa pública, instituições financeiras, plano de saúde. Estas empresas não podem se valer da Lei 11.101. Mas isso não significa que as associações podem só porque elas não estão no rol do artigo 2º. A exclusão das associações se deve ao artigo 1º. E foi exatamente isso que ficou entendido nessa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, num agravo de instrumento que foi interposto por um credor, que foi atingido pela decisão, porque a Metodista entrou com uma tutela de urgência, conseguiu a liminar que ela pretendia para suspender aí as cobranças, as execuções contra ela. E o Banco do Brasil, que foi um dos afetados, entrou com esse agravo. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reviu a decisão e indeferiu, entendeu, pela ilegitimidade da Metodista como associação de pedir a recuperação judicial, o que para mim tá perfeito, acho que faz total sentido, porque, novamente, a exclusão se deve ao preceito do artigo 1º e não às exceções do artigo 2º.
Gostaram? Deixa aqui seu comentário. Até a próxima.